Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Gênesis capítulo 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles já haviam consumido todo o grão que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, lhes disse: "Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós." Judá, porém, lhe disse: "O homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento para ti. Se, porém, não o enviares conosco, não iremos." Porque foi assim que o homem falou: "Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão." Israel perguntou: "Por que me causaram esse mal, contando àquele homem que tinha um outro irmão?" Eles responderam: "Ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão?" Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então Judá disse a Israel, o seu pai: "Envia o jovem comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu serei a garantia da segurança dele, que seja requerido das minhas mãos trazê-lo de volta. Se eu não o trouxer de volta e não o puser bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes." Então Israel, o seu pai, lhes disse: "Se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei." Então os homens pegaram o presente, a prata em dobro e Benjamim. Eles desceram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: "Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia." Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Quando foram levados à casa de José, ficaram com medo e pensaram: "Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos." Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: "Ouça, meu senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar mantimento. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso nós a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem." "Fiquem em paz," o administrador disse. "Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro nas suas bagagens, porque eu recebi a prata de vocês." Então o administrador levou Simeão até eles. Em seguida, levou-os à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia.
porque ficaram sabendo que comeriam ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido à casa e curvaram-se diante dele até o chão. Ele, então, lhes perguntou como estavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: O teu servo, o nosso pai, ainda vive e passa bem. Em seguida, curvando-se, prostraram-se diante dele. Olhando ao redor e vendo Benjamim, o seu irmão e filho da sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? Ele acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando no seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram José, em separado dos seus irmãos e também dos egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era uma prática detestável para eles. Os seus irmãos foram colocados à mesa diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então foram servidos da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Em sua companhia, beberam à vontade. Gênesis capítulo 44. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, com a prata paga pelo seu grão. Ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa: Vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes, porque retribuíram o bem com o mal. Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Eles, porém, lhe responderam: Por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e o restante de nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: Concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. Então, o administrador fez a busca, começando pela bagagem do mais velho à do mais jovem. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, lançaram-se ao chão diante de José, que lhes perguntou: Que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Judá respondeu: O que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. José, porém, disse: Longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele com quem foi encontrada a taça será meu escravo. Os demais podem voltar para o seu pai em paz. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: Por favor, meu senhor, permite a mim, o teu servo, dizer algo ao meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. O meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e mais algum irmão. Nós respondemos:
Temos um pai já idoso, cujo filho caçula lhe nasceu na velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama. Então disseste aos teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. Respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizesse, o pai morreria. Contudo, disseste aos teus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos, ao meu pai, teu servo, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. O teu servo, o meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, vocês farão que os meus cabelos brancos desçam em miséria à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao meu pai, teu servo, sem levar o jovem conosco, logo que o nosso pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão o seu velho pai descer seus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Gênesis capítulo 45. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou, tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo o que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e tudo o que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. Tragam o meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus oficiais se alegraram. Então o faraó disse a José:
Diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais. Voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo o seu pai e as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês desfrutarão a abundância da terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas crianças, as suas mulheres e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes concedeu carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também provisões para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 siclos de prata e 5 mudas de roupa nova. Ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de grãos, pão e outros mantimentos para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Assim, partiram do Egito e voltaram a Jacó, o seu pai, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. Então Israel disse: Basta, o meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Novo Testamento. Mateus capítulo 12, versículos 22 ao 50. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: Não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo, eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Então, alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas.
e aqui está algo que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está algo que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.